Os vereadores, queria iniciar inicialmente aqui pelo requerimento 23, quando será respondida uma indicação 8353/2013, outra do mês de julho do ano passado ainda, também no ano 2013, com relação a quando será implantada a faixa de pedestre lá no início da rua Guilherme Perner, no bairro Passo Manso. Algumas indicações que a gente não obteve resposta e os moradores continuam nos cobrando. O vereador Becker, que é daquela região, sabe qual é o problema. Os moradores que vêm pela região da rua General Osório, principalmente os pedestres, obviamente, que vêm pela General Osório, vindo ali na lateral da rua, quando chegam na rua Guilherme Perner para poder atravessar para a rua Iona Rolfo, para poder acessar aquele ponto de ônibus, principalmente funcionários das empresas, as mulheres, enfim, que trabalham nas empresas ali próximas, enfim, costureiras, manuais, e todos os trabalhadores, eles têm que acessar da General Osório, passando em frente a Guilherme Perner, para poder pegar o ônibus para o Terminal da Velha, no início ali, o ponto de ônibus fica no início da rua Iona Rolfo. Então, já existia ali, antigamente, uma faixa, essa faixa nunca mais foi repintada, a gente tem feito as indicações, e a pedido dos moradores, então, nós estamos cobrando satisfação, vereador Zeca, porque isso se faz necessário para a segurança dos pedestres daquela comunidade. O número 42 é o que o Poder Público está fazendo para resolver os problemas da falta de vagas em creche. O líder do governo hoje apontou algumas situações, cadastramento junto ao governo federal, no sentido de que, no futuro, em breve, possamos ter mais CIs, creches aqui no município de Blumenau, mas aqui especificamente voltada na região do Passo Manso, a questão vai muito além da falta de vagas em creche, a falta de vagas em escola. A comunidade está vivendo também a dificuldade hoje, diante da situação de que a escola estadual lá está sendo reformada. Hoje os alunos e toda aquela comunidade sofre porque tem de forma improvisada lá o funcionamento daquele educandário em um galpão, lá numa transversal da Rua Bahia. Não bastasse isso, a questão da segurança pública, que é preocupante, né? A todo momento a gente tem recebido, vereador Zeca, por parte da comunidade, a preocupação das lideranças daquela região, da comunidade, com relação à falta de policiamento, à insegurança que vive, arrombamentos constantes, assaltos, e inclusive aos mercados. Teve um mercado ali na rua Bernardo Reiter, por exemplo, já foi assaltado inúmeras vezes, na rua Iona Hadley, inúmeras vezes assaltado. Então, essa preocupação de que o poder público possa dar uma atenção para aquela região, onde justamente há uma concentração de problemas e pendências, principalmente após a implantação dos condomínios de Minha Casa Minha Vida, onde tem a questão resolvida em parte, com o apoio do governo federal, através desse programa Minha Casa Minha Vida, porém o dever de casa por parte do poder público, que cabe cuidar dessas questões relacionadas a lazer, a creche, a escola, não acompanhou as questões das moradias lá, é uma pendência antiga já naquela região. O 43, eu quero trazer à tona novamente, vou ficar aqui, continuando aqui nesta casa, presidente Vanderlei, debatendo essa questão do problema da telefonia no município de Blumenau. Me parece que fizemos aqui um avanço com relação ao projeto de lei votado no sentido de resolver algumas questões que alegavam as operadoras de telefonia no município, que era de responsabilidade nossa nesta casa, ou seja, nós aqui, o conjunto de vereadores, fez a sua parte, porém, as empresas até o momento não se manifestaram em nada, não avançaram em nada, vereador Jefferson, no sentido de resolver os problemas da péssima qualidade de sinal de telefonia no município. Acho que nós temos que voltar à carga esse ano essa situação, presidente, quem sabe voltar a discutir esse tema novamente, que continua sendo uma problemática no município, até mesmo na área central, dependendo de alguma operadora, mas principalmente nos bairros, e volto a frisar aqui que são inúmeros bairros, não só falo lá pela minha comunidade, vereador Veneza, que é crítico, caótico a situação, vivemos na Era da Pedra, quando se fala em telefonia lá ainda, mas estive lá, por exemplo, na rua Professor Herman Lang, lá no Fidelis, lá no Morro da Laguna, onde lá também o problema não é diferente do final da Bruno Riediger, do final da Arman Kratz, do final da Franz Miller, onde também não tem linha de telefone convencional ainda lá no final daquela comunidade. Então, existe, né, a gente cada vez mais vai percorrendo a cidade, os bairros, e vai vendo que esse problema é muito abrangente e atinge vários bairros da nossa cidade. O requerimento número 61, o pedido de informação, né, a rua Josefina Rauschreiter, no Passo Manso, está inserida em algum plano de pavimentação? A rua João Bizevski, no bairro da Velha, está inserida em algum plano de pavimentação?
e a justificativa é que essas duas ruas dão acesso, líder do governo, Marco Antônio, a duas escolas importantes. Né? No caso da Josefina Rauschreiter, a escola Anne-Marie Teste, e a João Bizevski, lá na professora Helena Winkler, no Concorde. Né? Lá, por sinal, inclusive, uma rua de pequena extensão, poucos metros lá, que aquela comunidade escolar, a APP, lá da escola Helena Winkler, no Concórdia, vem reivindicando. Né? E também, lá da Anne-Marie Teste, a gente tem acompanhado as demandas, os pedidos lá da APP dessa escola, da Associação de Moradores do Ribeirão Branco. Essa rua, por sinal, né, já foi fruto de enganação, né, na administração passada, vereador Marcelo, porque lá colocaram os meio-fios, né, um pouquinho antes da eleição, sinalizando que iam pavimentar a rua. Passada a eleição, retiraram os meio-fios, levaram embora, e nem o meio-fio ficou lá, muito menos restou o asfalto ou algum pedaço de tapete naquela rua, na comunidade. E o 72, também, agora acho que nós podemos avançar aqui com relação a essas questões, porque agora a gente pode vislumbrar aqui uma liderança de governo nesta casa que pretende nos trazer retornos. Eu acho que esse é o grande papel também, vereador Marco Antônio, no sentido de que possa, na medida possível, vereador Beto, trazer respostas, retornos daquilo que os colegas vereadores têm trazido nas discussões aqui da casa. Achei positiva a forma que você veio aqui na tribuna de hoje, para cada vereador buscando dar, ou tentando, pelo menos, vislumbrar alguma satisfação dos nossos pedidos. É isso que faz parte também, eu acho, na minha opinião, na minha simples visão, como vereador do primeiro mandato, que o líder de governo deve fazer aqui nesta casa. Acho que podemos ter um diálogo positivo dessa forma, e nesse sentido, gostaria de questionar, e que Vossa Excelência possa, quem sabe, trazer, quando serão iniciadas as obras de pavimentação da rua Walter Berner, lá no bairro Boa Vista. Essa aí, tanto juntamente com ela está inserida no mesmo contexto da Herman Bart, vereador Diogo, da Iona Hades, vereador Becker, e da Rua Aranguá, vereador César Cinta, está naquele contexto daquelas obras que haviam sido anunciadas aqui lá em meados de março do ano passado, nessa tribuna, pelo ex-líder do governo, que naquela época disse que essas obras teriam início imediato. E, até o momento, a gente não viu início imediato em nenhuma delas. Por isso que, em determinada ocasião aqui, questionei o novo líder do governo, o vereador Marco Antônio, para que, né, tivesse essa preocupação e o cuidado, não que ele fosse fazer ou que irá fazer isto nessa casa, mas quando anunciar algo aqui, porque, ao mesmo tempo que anuncia aqui, a gente leva para a comunidade algo que vem do Executivo, e muitas vezes aquilo não se concretiza. Foi o que aconteceu. O ex-líder do governo dessa casa anunciou o início imediato de uma série de obras aqui, o vereador César Sim, até agora, passado já mais de um ano, não tivemos início imediato de nenhuma. E, por fim, tem aqui o 70/2014, que, com relação aos moradores, pedindo informação que se será disponibilizado um fiscal para acompanhar, um engenheiro, enfim, as obras da rua Professor Jacob Nash, no bairro Topavazinha. Os moradores reclamam que não existe fiscalização, não tem como falar, com quem falar durante a obra para opinar, sugerir, corrigir possíveis erros. Eu vi nas redes sociais, inclusive o vereador Marcos da Rosa, conversando com alguns moradores a respeito disso também, porque existe lá todo o problema durante a execução da obra, o rebaixamento, às vezes em algum ponto, existe uma casa lá, se faz o rebaixamento lá, o morador não tem depois como acessar a sua residência, uma série de problemas de um melhor posicionamento de uma boca de lobo, a questão dos abrigos de ônibus, relocação disso, relocação daquilo. Quer dizer, é interessante que tenha alguém lá, vereador Marcos, eu vi que a Vossa Excelência também é favorável que isso aconteça, acompanhando lá, para conversar também com as lideranças lá da comunidade, né, que fosse pelo menos uma vez por semana alguém estivesse lá, né, mas de preferência de forma diária, lá, vereador Veneza, acompanhando o andar da carruagem lá das obras lá, para poder dialogar com o povo, com aquela comunidade, que também tem direito de opinar com relação ao andamento das obras, para que depois no futuro não tenha que a Prefeitura, a Secretaria de Obras, estar resolvendo problemas que já poderiam ter sido evitados durante a execução da obra. Acho que seria um avanço e até economia de recurso público, de dinheiro público, se enquanto no decorrer da obra tivesse esse acompanhamento técnico no local. Seria isso. Vereador Adriano, alguma objeção aos